Vivemos em um mundo de escassez. Este fato não está nem em discussão. O nosso tempo, o nosso trabalho, a nossa terra, todos são limitados. Mas as necessidades humanas são ilimitadas. Quem nunca quis estar presente em 2 shows ao mesmo tempo? Ou estudar para uma prova e ver um filme ao mesmo tempo? Trabalhar em algo que ama e trabalhar em algo que pague muito bem. É sobre isso que vamos falar hoje. Seja muito bem-vindo ao Sim Economic Case. Eu me chamo Edwards e juntos vamos aprender economia de forma fácil e levemente descontraída. A economia estuda a relação entre os objetivos ilimitados e as formas escassas que utilizamos para alcançar esses objetivos. Por conta da limitação desses meios, constantemente devemos decidir quais necessidades são mais urgentes, levando em consideração os bens que podemos utilizar para satisfazer essas necessidades. Vamos pegar um exemplo que fica mais fácil de entender. Você está em uma ilha deserta. Você está com fome, com sede e durante a noite essa ilha é muito perigosa. Você possui algumas horas e possui um potinho. Perceba que os meios que você dispõe são algumas horas e um pequeno pote. Se você construir um abrigo, provavelmente não conseguirá caçar. Se você usar o pote para pegar água, não conseguirá cozinhar algo que encontrar. Então você precisa definir uma ordem de prioridade. Algo como água primeiro, depois abrigo e depois a comida. Para que possa utilizar os meios que você possui da melhor forma possível. Entendeu como é que funciona? Se você está gostando desse conteúdo, eu convido que você se inscreva no canal e curta esse vídeo. Isso me ajuda muito para entregar mais conteúdo de qualidade para o máximo de pessoas possíveis. Primeiro, considere o conceito de meios escassos, ou simplesmente bens. Para que algo seja chamado de bem, ele deve atender 2 condições. As pessoas devem considerá-lo capaz de satisfazer as necessidades e sua quantidade deve ser limitada. Vou usar um exemplo que pode ser uma boa maneira de explicar isso. Imagine que você tem um vírus muito raro que causa uma doença terrível. Isso é bom? Óbvio que não, porque você não pode utilizá-lo para alcançar seus objetivos, a não ser que o seu objetivo seja ficar doente. Aí seria outra história. Só porque algo é escasso não significa que seja útil. Olhe para a luz do sol e o ar. Quer dizer, você não vai conseguir ver o ar, né? Como você é burro? É verdade que os dois são muito necessários, mas não são escassos. Na maioria das situações, qualquer pessoa pode facilmente obter qualquer quantidade necessária deles. Claro, podemos imaginar algumas exceções. Por exemplo, o vírus que mencionamos pode ser utilizado como uma arma biológica, poderia ser valorizada no mercado negro. Ou podemos imaginar alguém vendendo um cilindro de mergulho cheio de ar para uma pessoa que deseja mergulhar em grandes profundidades. Porém, na maioria das situações, não são mercadorias. Agora vamos lidar com os tipos de mercadorias. A gente pode dividir elas em 3 categorias bem específicas. A primeira categoria são os recursos naturais. Esses bens são fornecidos pela própria natureza e não são criados pelo uso da ação humana. Quando falamos sobre terra como recurso natural, não estamos falando de terras cultivadas, por exemplo. A terra que já é cultivada é um bem de capital. A terra é um exemplo de recurso natural e ela também inclui matérias-primas, clima e todos os outros elementos que os humanos podem usar. A segunda categoria são os bens de capital, ou também chamados de bens intermediários. Eles são chamados de intermediários porque não são diretamente úteis na satisfação de necessidade, mas podem ser transformados em tais bens diretamente úteis. Em outras palavras, eles são utilizados apenas na produção de bens que os consumidores podem usar. Suponha que você queira satisfazer a sua necessidade de comer pão. Você precisa de um forno para assar o pão. Um forno não pode satisfazer a sua necessidade de comer esse pão, mas pode ser usado como um meio para conseguir esse fim. Assim, bens de capital incluem máquinas, edifícios, fábricas, ferramentas, computadores utilizados no processo de produção. Os recursos naturais e os bens de capitais podem ser chamados por um único nome: fatores de produção. A terceira e última categoria são os bens de consumo, ou bens finais. Eles satisfazem as necessidades humanas diretamente. Todo o processo funciona da seguinte forma: as pessoas transformam recursos naturais em bens de capitais e depois transformam os bens de capitais em bens de consumo. Então, os bens de consumo podem ser consumidos, como o próprio nome diz. Como mencionamos antes, as necessidades humanas são ilimitadas, o que é muito diferente
dos recursos naturais. Os recursos naturais são escassos em qualquer ponto do tempo, por isso não se pode ter tudo de uma vez. Portanto, você deve julgar sempre o que você mais valoriza no momento. Confrontado com a necessidade de escolher entre diferentes usos de meios escassos, você cria sua própria escala de valor, classifica os fins que você valoriza. Uma verdadeira lista de prioridades, tá? Os valores são totalmente subjetivos. A título de ilustração, imagine que você é um funcionário de alto escalão de uma empresa, cujos ótimos resultados foram recompensados com um bônus de R$50 mil. Eu tô voando alto. Os R$50 mil são um recurso escasso. Por isso, você deve decidir sobre o uso do dinheiro mais valioso para você. Suponha que você tenha a seguinte escala de valor e que cada valor pode ser satisfeito com o uso exatamente de R$50 mil. Prioridade número 1. Ter um veleiro. Isso tornaria o seu sonho de infância uma realidade. E isso é o que você valoriza mais nesse momento. Prioridade 2. Fazer uma viagem ao redor do mundo. Essa é a sua segunda melhor escolha, pois você sempre quis fazer isso. Prioridade 3. Ter uma moto. Comprar uma Harley é a sua terceira escolha mais valiosa. Prioridade 4. Ter a sua casa reformada seria uma escolha bem valiosa. E a prioridade número 5. Montar o seu próprio bar. Essa última escolha lhe permitirá levar uma vida mais modesta, porém mais calma, do jeito que você sempre quis. Como você valoriza mais comprar o veleiro, é exatamente isso que você vai fazer. Significa que você considera as outras coisas sem nenhuma importância? É óbvio que não. Todas essas coisas valem mais do que os R$50 mil que você tem. Mas você valoriza ainda mais o veleiro. Se você tivesse recebido um bônus de R$100 mil, você teria comprado um veleiro e feito uma viagem ao redor do mundo. Se você tivesse ganhado 200 mil, teria comprado... Tá, eu acho que você entendeu a ideia, né? A grande questão é que, por conta da escassez do seu dinheiro, você precisa escolher algum meio que satisfaça você naquele momento. Tá, mas e aí? E daí que, por mais óbvio que isso pareça, no nosso dia a dia com economia, a gente esquece um pouco disso. Eu atribuo esse problema principalmente às coisas públicas. Parece que a questão do público tirou a nossa capacidade de enxergar as coisas como elas são. Quer um exemplo? É normal que após gastarmos demais o nosso salário, a gente dê uma apertada no cinto para que não extrapolemos nas dívidas. Mas quando falamos de gastos do governo, parece que a situação do universo é outra. Parece que todos os bens e produtos em uma economia são infinitos e que o dinheiro que o governo tem pode comprar literalmente qualquer coisa que a sociedade queira. Nesse ponto, parece que voltamos toda a ignorância em relação ao mundo e fazemos birrinha batendo o pé, dizendo o que queremos sem nos importar se aquilo é possível. Entender economia é muito mais simples do que a maioria das pessoas acredita. Se você entende uma tendência específica que acontece com uma pessoa e consegue ampliar isso para toda a sociedade, pronto. Você entendeu a economia, ou pelo menos grande parte dos fenômenos econômicos. De forma geral, as pessoas estão sempre tentando melhorar a sua situação futura, porque não sabem o que aguarda no futuro. Se o futuro fosse totalmente conhecido e certo, todos esperariam preguiçosamente que o inevitável acontecesse, em vez de tentar agir. Enquanto você escolhe através da sua lista de prioridades o que acha que é melhor para você, pensando na sua satisfação, o produtor, o papel dele especificamente, é tentar antecipar essa sua prioridade e essa sua necessidade para agir e satisfazê-las. Se ele acertar naquilo que é a sua prioridade, ele vai ser um grande empreendedor de sucesso. Agora, caso ele erre, é somente mais alguém que faliu. Mas esse papel de produtor e empreendedor falaremos em alguns outros vídeos. Deixe aí nos comentários se você já tinha parado para pensar sobre essas escolhas e como está a sua lista de prioridades. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com algum amigo. Isso me ajuda muito. Vejo você no próximo vídeo. Valeu!